Sala de aula invertida. Você já ouviu falar sobre essa metodologia? Pois é, esse é o tema do Lição de Casa de hoje. Fabiana já está aqui prontinha para poder me ajudar nessa missão de responder essa pergunta para vocês. Fabiana, bem-vinda! Obrigada, Tainara. Fabiana, sala de aula invertida, ou também conhecida como aula antes da aula, é uma metodologia de ensino. Como é que funciona isso? Isso. Faz parte das metodologias ativas, na verdade, né? Hoje a gente tem sempre essa tendência, Tainara, de tornar o aluno como protagonista do conhecimento, né? Falando bem, né? A gente fala de história em relação à questão da educação, a gente sabe que antigamente o professor era aquele que trazia o conteúdo novo para que o aluno aprendesse. Hoje o aluno ele tem essa participação ativa em relação a trazer o conhecimento também, né? Quando a gente fala de sala de aula invertida, é fazer com que o aluno ele se aproprie desse conhecimento ou desse estudo antecipado em casa, para que na escola ele possa colaborar com o ambiente de sala de aula na questão do conhecimento, da troca, da experiência, né? Que se constituam, né, momentos de debate, de discussões, e eles possam também colaborar para que aquele conhecimento seja apropriado, né? No Vila a gente trabalha um pouco disso, eu não posso lhe dizer que não na totalidade, porque na verdade o nosso objetivo aqui é fazer com que o aluno ele possa ter várias formas de aprender, né? A gente sabe que cada um de nós tem uma forma diferente de aprender. Para mim, né, eu não consigo aprender só pelo ouvir. Eu preciso ler, né? Mesmo que seja uma leitura dinâmica, eu acho que tem hora que eu digo assim, meu Deus, graças a Deus eu tenho uma inteligência assim para aprender muito rápido. Então, uma leitura rápida para mim, eu aprendo muitas coisas, né? Diferente de algumas outras pessoas que precisam ler várias vezes, se aprofundar mais, né? Ter um acervo muito grande de leitura. Outros, só pelo ouvir ali o professor já entendeu tudo, então já aprendeu o conteúdo. Né? Outros têm que exercitar bastante, né? Para fazer a questão concreta acontecer. Então, são várias formas de aprender. Então, dentro do Vila, dentro da nossa metodologia, né, que eu sempre volto explicando o que é a metodologia socio-interacionista, né, que a gente compreende que o aluno ele aprende com o ambiente, aprende na interação com o outro, aprende na construção mesmo, né, de uma situação ou de um objeto. Então, ele faz com que a aprendizagem ela possa acontecer de diversas formas, né? Quando a gente aqui incentiva essa questão que a gente intitula como aula antes da aula, é dar a oportunidade, de fato, do aluno poder entender o que será a próxima aula. É ele saber qual conteúdo será trabalhado na próxima aula. E isso vale para todas as disciplinas, Fabiana? Vale para todas as disciplinas. Então, o que a gente tem, né? Eles têm um roteiro semanal. Então, ele sabe que durante aquela semana, quais são os conteúdos, inclusive as atividades que serão propostas para aquela semana. E eles podem antecipadamente fazer essa leitura, esse estudo. E é interessante, sabe, Tainara? Porque muitas vezes a gente tem alunos que eles têm um prazer por estudar alguns componentes específicos. Então, quando eles acabam tendo esse prazer por estudar esse componente específico, ele vai sempre querer se apropriar antecipadamente, antes da aula, e com isso ele contribui muito na hora da aula. Porque, por exemplo, né, eu até, muitas vezes eu reflito muito isso. Quando a gente vai para um local que a gente desconhece o que a gente vai ver, a gente observa mais, a gente se cala mais. Então, muitas vezes eu não trago um conhecimento prévio para poder melhorar a discussão. Então, eu deixo muito a cargo de quem está apresentando o que eu vou aprender, né? Quando eu tenho essa oportunidade de fazer esse estudo prévio, e na verdade esse estudo prévio não quer dizer que ele tem que ser o suficiente para que na sala não haja o aprofundamento do conteúdo. Porque eu digo o seguinte, todas as vezes que o aluno ele consegue fazer esse conhecimento prévio daquele conteúdo, imagina o quanto ele vai contribuir com o professor sobre perguntas, né? Com as perguntas. Porque ele vai fazendo conexões.
né, do que ele viu em casa, o que o professor está trazendo naquele momento. E também o professor acaba precisando se aprofundar muito mais e trazer muito mais contribuições para aquele tema, porque as perguntas serão muito mais apropriadas, né? Então eu vejo que quanto mais a gente gera esse desejo do aluno a conhecer, a gente faz com que o que acontece dentro de sala de aula se torne muito mais rico. Não, e acontece que essa metodologia, salvo engano, vem dos Estados Unidos, ali em meados de 2006, 2009, e o que acontece? A gente vem ali com essa coisa da internet. Então, se o aluno já tem as referências do material didático, né, porque já é repassado com base no nosso material didático, mas ele pode até usar a internet para tentar aprofundar um pouquinho mais, expandir a leitura, esse conhecimento e trazer essa vantagem para dentro da sala de aula, onde ele vai compartilhar ainda mais com os colegas. Isso fica mais, como é que eu posso dizer, a aula fica mais proveitosa. Totalmente, totalmente. Eu até muitas vezes brinco com os professores, né, em relação a treinamento, que eu falo para eles que não existe mais conteúdo novo, né? Porque antigamente a gente chegava em sala de aula, né, e dizia, olha, turma, nós vamos iniciar hoje um conteúdo novo. É verdade. Né? Com a internet existe conteúdo novo, Tainara? Não existe. Mudou demais, porque hoje a gente vê que os meninos, o quanto eles aprendem no YouTube, no TikTok, no Instagram, né? Nos shorts aí da vida. Então, o que acontece? A gente percebe como os conteúdos hoje, eles extrapolam o livro, né? Quanto eles extrapolam a sala de aula. Então, as discussões hoje que os alunos têm a oportunidade de ter na sala de aula sobre os conteúdos e se aprofundar esses conteúdos são maravilhosos. Então, por isso que estimular eles a se antecipar aos roteiros, né, fazendo essa leitura prévia, ou muitas vezes tem uns que já fazem até os exercícios, é engraçado porque eles se antecipam mesmo, mas aproveitar o que eles veem antecipadamente em casa dentro da sala de aula é que é a riqueza, tá? Porque, por exemplo, a gente está aqui conversando, né, a gente está debatendo sobre alguns temas, quanto a gente aprende nesse momento? Né? Então, quanto mais a gente consegue fazer com que o aluno ele tenha essa liberdade, né, dessa participação ativa nessa construção, não tenho dúvida que a gente vai fazer com que esse aluno ele possa ser um estudante pro resto da vida. E esse é o propósito, né? É mostrar para ele que ele não só estuda na escola, né? Eu até já falei isso aqui, né? Na escola, o aluno entende, né? Mas em casa ele aprende. Então, o que é o aprender se não você revisar sobre coisas que você visualizou aqui na escola, né? E quando ele pega as informações que foram debatidas com a turma, com o professor e exercitam em casa, e estuda e pesquisa, ele vai aprofundando, de fato ele aprende. Então, o conteúdo ele não vai ser esquecido em momento algum. E Fabiana, você sente ou já teve conhecimento por parte dos pais ou de alguns estudantes alguma dificuldade na absorção dessa disciplina de você estar ali comprometido em participar desse aula antes da aula, ou flui de maneira tranquila? Existe sim ainda uma dificuldade, Tainara. Eu digo sempre assim, a gente tende a atender todas as formas de aprender, né? A gente tem aluno que pegou o roteiro, ele já faz a leitura do roteiro todo da semana, porque ele precisa desse compromisso com ele mesmo, entendeu? Já tem aluno que vai chegar na sala e não leu nada, né? Ele não leu nem o roteiro, não sabe nem o que vai acontecer. Existe. Porém, assim, quanto mais a família estimula eles a se antecipar, a fazer essa leitura, a olhar o roteiro, perceber o que vai aprender, tenha certeza que essa disciplina de se trabalhar nisso vai fazer com que ele ganhe muito, né? Porque se a gente tem algumas dificuldades em relação ao aluno se antecipar, imagine resolver exercícios. Acontece da mesma forma, né? Porque, por exemplo, no Vila tem tarefa de casa todo dia. Não existe essa situação de não ter tarefa de casa. Tem tarefa de casa todo dia. Muitas vezes tem família até que reclama, Fabiana, é tarefa demais. Mas sendo que faz parte, né, da ação educativa, o revisar, o aprofundar em casa, então é importante demais.
Então, se a gente faz essa ação do aluno se antecipar, participar da aula ativamente, né, colaborando ali na construção do conhecimento com o professor, e em casa ele faz a revisão, ele estuda, ele se aprofunda, o aluno que tem esse ritmo, Tainara, ele não estuda só para a prova, entendeu? Ele não fica preocupado com a prova, porque na verdade ele ganhou em aprender a estudar. Ele não está se preparando somente para fazer uma avaliação. Então esse é o grande ganho, né? É saber que eu preciso ser um estudante ativo em todo o tempo, me antecipando, participando da aula, fazendo os exercícios, aprofundando. Esse tem que ser o ritmo. Então a avaliação, ela vai ser somente uma consequência de parte do estudo. É ter essa disciplina, né? Isso, essa disciplina. Fabiana, mas o aluno que ainda tem uma certa dificuldade, você tem alguma dica, orientação que possa dar aos pais? Ou os pais podem procurar coordenação para entender melhor, como é que eu posso fazer? Como é que essa dinâmica pode fluir melhor na minha casa? Como é que você avalia isso? O que eu vejo? Eu sei que não... Tudo em relação a quando a gente fala sobre estudo é rotina, né? São rotinas que precisam ser estabelecidas. O pai precisa ajudar muito ao filho a criar essa rotina. E eu digo sempre o seguinte, tem que diversificar na forma que a criança, né, ou o adolescente, ele tem o seu dia distribuído. Precisa brincar, precisa ter um momento dele de atividade livre para o que ele quiser fazer, se é leitura, se é jogar, né, se é ver um filme. Então, esse tempo precisa ter, mas precisa ter o tempo determinado de estudar. Então, o ambiente de estudo precisa ser um ambiente projetado para o estudo, né? Com uma cadeira, com uma mesa, ou com aquele local que todo dia ele vai e volta para esse mesmo local, com o material dele disposto de forma prática para que ele possa acessar o mais rápido possível, com todos os itens necessários, canetinha, borracha. É muito importante investir nisso, Tainara, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que para o aluno estudar só precisa o livro e o caderno, né? Mas eu acho que até a gente estimular com aquilo que ele gosta, eu acho que vale a pena a gente valorizar esse ambiente, né? Então, e ter horário. Então, rotina, né? Tem que ter horário estabelecido todos os dias. Você precisa ter 8 horas de estudo seguido. Não é muito tempo. Quando o aluno aprende, não é porque ele dedicou 8 horas de estudo só para estar ali sentado naquela mesa. Muitas vezes é qualidade do tempo, né? É saber que tal horário ele precisa de fato estudar, é saber que ele precisa ter diversidade, né, desse tempo. Por exemplo, eu não posso só passar a tarde inteira estudando matemática. Eu preciso estudar todos os componentes que fazem parte do meu estudo. Então, diversificar esse tempo. E é importante o pai estar sempre verificando. Não é que a mãe e o pai têm que ficar do lado, né? Eu acho que a gente precisa criar autonomia e responsabilidade. Mas é importante que o pai sempre cheque o que se estudou, se naquele dia ele estudou, se ele dedicou o tempo corretamente, verificar se ele se antecipou aos roteiros, por exemplo, ou se ele fez todos os exercícios que foram demandados. Porque se caso você cria esse ritmo diário, o aluno não vai se desesperar quando chega a avaliação, sabe, Tainara? Então, é rotina mesmo. Se a gente conseguir essa rotina, as crianças e os adolescentes, eles dominam. Não vai bater aquele medo da prova. Não vai bater o medo. E assim, dentro da nossa proposta, a gente tem já a avaliação semanal, né? Já com esse intuito de mostrar para o aluno que ele não estuda somente para a prova, né? Então, quando ele sabe que toda terça, né, a gente tem aqui os dias de avaliação, nossa, é terça, quarta e quinta, né, que a gente divide pelos segmentos. Mas se ele sabe que toda quarta-feira, por exemplo, é dia de avaliação, então ele sabe que ele estuda todo dia, né? Ele estuda todo dia. Então, é esse estímulo que a gente sempre quer fazer, mas para que a gente crie realmente estudantes, né? E o estudar é estudar para a vida toda, né? Não tem como a gente dizer que nós somos profissionais hoje e que a gente não está o tempo inteiro se atualizando, né? Eu digo que eu estudo sobre tudo, né? Como gestora de escola, eu estudo sobre tudo. É necessário. E Fabiana, nesse bate-papo curioso desse processo da sala de aula invertida, a aula antes da aula, não é que é apenas uma metodologia que é cobrada aqui no Vila, não é isso.
é também uma característica do nosso slogan, inspiração para a vida toda, porque essa metodologia pode ser aplicada na universidade, depois que o aluno sai daqui, na nossa vida, em vários aspectos, na carreira profissional. Então, isso é um processo que tem início, mas ele não tem fim. É verdade, é verdade. E eu vejo assim pela minha vida, sabe, Tainara? Eu digo hoje que o mais importante a gente ensinar ao nosso aluno é sobre curiosidade. Aí você diz assim, eu vou ensinar o meu filho a ser curioso? Sim, sabe? Porque é engraçado. Eu, como gestora, né, eu digo que gerir escola é você gerir uma empresa de uma diversidade de negócios, né? Se a gente pensar, quando a gente fala em escola. Mas uma prática minha, eu nunca vou para uma reunião sem me inteirar de fato dos conteúdos que serão abordados. Por exemplo, eu sou pedagoga, né? Mas eu tenho que, como gestora, eu tenho que lidar com contabilidade, por exemplo, que não é um conteúdo que eu vi na universidade. Então, para conversar com o contador, quantas vezes eu vou olhar sobre o assunto, né? Eu vou estudar um pouco para o assunto, porque eu preciso chegar lá fazendo pergunta. Isso eu já sei que eu tenho que chegar numa reunião fazendo pergunta. Então, eu preciso estudar, né? Então, é essa prática que a gente quer entregar para o aluno. E, na verdade, rotina, hábitos, a gente desenvolve fazendo, né? Então, é nesse estilo. Hoje, acontece, de fato, com os conteúdos que vão ser vistos na semana. E, muitas vezes, talvez não cause interesse, porque eles dizem, eu vou ver matemática, né? Eu sei que vai ser um conteúdo de matemática, né? Porque, muitas vezes, tem aluno que matemática vai ser o seu peso, né? Mas tem aluno que vai ser português e assim vai. Mas ele acha que não vai ser importante fazer esse estudo prévio porque ele já sabe mais ou menos o que é o conteúdo daquele dia. Mas todas as vezes que ele para ver antecipadamente, ele vai chegar fazendo pergunta. Assim é hoje na minha vida, numa reunião com contabilidade, numa reunião com a equipe jurídica, né? Porque eu sempre leio antes. Eu leio antes até para saber o que é que tem no ar-condicionado, para tu ter ideia. Então, por quê? Porque aprender é muito importante, né? Para a gente poder conhecer e conversar e entender o que está acontecendo. Essa sala de aula invertida é para a vida. É para a vida. Fabiana, obrigada pelo bate-papo de hoje, foi bem esclarecedor. Que coisa boa. Fico muito feliz, viu, Tainara, por contribuir, né? E a gente sabe que fazer escola é isso, é a gente poder conhecer todos os dias. Tá certo, obrigada. Gente, daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E se você gostou, deixa o seu joinha e compartilha se fizer sentido. Tchau, tchau.